bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cristiane. Eu estou aqui para fazer o maná diário. E para fazer esse devocional, eu tenho como base o presente diário, que tem os direitos reservados à Rádio Transmundial. E se você quiser conhecer o trabalho deles, na descrição do vídeo eu deixo o link para o site, ok? Então hoje, dia 6 de fevereiro de 2019, o nosso tema é Ser Flex. E a leitura bíblica está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 ao 39. E diz assim: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em voz altas, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que invente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles chamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número de tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente.
Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu, teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o versículo destaque está nesta mesma leitura, no livro de 1 Reis, 18, versículo 21a. E diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Ser flex. O que isso nos lembra? Flex. Um carro que pode ser abastecido tanto no etanol quanto na gasolina. Na nossa leitura de hoje, nós vemos o profeta Elias em um embate com os profetas de Baal. Elias, ele queria mostrar ao povo quem era o verdadeiro Deus, né? Por isso ele foi orientado, recebeu orientação de Deus para mostrar ao povo quem eles realmente deveriam adorar. E aí acontece o que ocorreu na leitura bíblica de hoje, né? Ele pede para aqueles 450 profetas que eles montassem ali um altar com o holocausto deles, né, com o bezerro, e o profeta Elias montou um outro altar, sem que eles pusessem fogo. Aí eles tinham que invocar o nome de Deus, eles dos deuses deles, né, Baal, e o profeta Elias o nome do Senhor, para que Deus mandasse fogo naquele holocausto e queimasse. E a resposta, claro que a gente já viu aqui, né, na nossa leitura de hoje. Claro que foi o Senhor quem mandou fogo e queimou o holocausto. Assim, o povo pôde ver quem era realmente o verdadeiro Deus, né? E assim às vezes acontece conosco, nós ficamos na dúvida sobre o que adorar. A Deus. Às vezes colocamos outros deuses, não necessariamente deuses, mas podem ser coisas, como a internet, como um Facebook, como um WhatsApp, coisas que às vezes a gente coloca em primeiro lugar, né? Antes de Deus. A gente às vezes prefere estar horas no WhatsApp do que orando, do que alimentando o espírito, fazendo alguma coisa que agrade ao coração de Deus, né? Então, a gente acaba indo pelo lado errado, escolhendo aquilo que acaba tomando o lugar de Deus. E Deus não se agrada disso, né? Então, que nós possamos fazer boas escolhas. O povo precisou que Deus mostrasse o poder dele ali, né? Para que eles se voltassem a ele. Porque eles já conheciam a Deus. Mas eles, de repente, eles já se viravam
a adorar outros deuses. E isso, como eu disse, acontece às vezes em nossas vidas. Então, nós não podemos ser flexíveis, flex como carro. Uma hora no álcool, outra na gasolina. Uma hora Deus, outra hora Baal. Não. Nós precisamos ter a atitude de escolher a Deus, né? Como diz aqui no finalzinho, olha, na vida espiritual é impossível ser um adorador flex. Então nós não podemos adorar outras coisas a não ser a Deus, que só Ele merece toda adoração, todo louvor, toda gratidão, né? Então que nós possamos ser esse adorador que não coloca outros deuses no lugar do único Deus, né, e Salvador das nossas vidas. Amém? Então, eu fico por aqui e até amanhã, se Deus quiser, para o nosso maná diário. Tchau!